Saudações universitárias, eu sou Carlos Ferreira da Silva, acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário de Patos, Unifip, e você acaba de ser redirecionado para o videocast de forma inédita dentro de um TCC, isto mesmo, um trabalho de conclusão de curso que traz essa bonificação de ser redirecionado e ter uma referência bibliográfica em audiovisual. Aqui à minha frente, o jornalista, escritor, professor, ilustrador, multiartista José Vieira Júnior, ou simplesmente Júnior Mizaki. Júnior, uma alegria tê-lo, como disse, saindo das páginas de um TCC e agora de forma inédita, estando numa referência bibliográfica em audiovisual. Queria que você pudesse nos falar exatamente esse artista patuense, esse escritor patuense, nasce e a partir de quando ele ingressa nesse fantástico mundo da literatura infanto-juvenil. Olá, Carlos. Olá a todos que estão acompanhando, esse videocast. Para mim é uma felicidade muito grande estar participando de algo tão inédito, a gente poder pegar trabalhos acadêmicos e também agora com essa parte do audiovisual, de você ouvir e ver, não é, o objeto do estudo que está sendo trabalhado, no caso, a minha obra, eu como autor e ilustrador, porque antes a gente não tinha esse acesso, não se falava tanto nas academias. Talvez seja algo muito corriqueiro daqui a 100, 200 anos para quem pegar outras pesquisas ou estiver vendo essa pesquisa, mas hoje com o acesso das plataformas como o YouTube, a gente vê entrevistas como, por exemplo, Clarice Lispector, Ariano Suassuna e outros grandes nomes que já partiram, e a gente sente a emoção também em suas palavras através de entrevistas antigas que antigamente eram veiculados em televisão, na televisão. E hoje esse videocast possibilita justamente quem está pegando o seu trabalho ver esse material de uma forma mais concreta, olhando na cara do autor, não é? Ouvindo a voz, sentindo a emoção através da voz, falando um pouco da sua obra. Isso aí eu acho que serve de mais concreto para quem está apreciando o seu projeto. Para mim é uma felicidade muito grande. E é isso, de ser patoense, ser paraibano, ser sertanejo, é uma honra para poder falar de um trabalho que antigamente pensávamos muito em trabalhos voltados para o Centro-Sul ou então de literaturas estrangeiras, está representando o gênero infantil, infanto-juvenil aqui do nosso sertão, da nossa terra. Para mim é um valor enorme, que não só para mim, mas que para todos leitores, amantes desse gênero e também, por que não, pedagogos, já que as obras literárias, elas circulam esse ambiente, Então, muitas crianças começam a aprender a ler através da escola, não é do pai e da mãe que começa a acompanhar dentro de casa. Nem todos têm essa possibilidade de ter esse início de letramento dentro de casa. Então, o contato da maioria delas é dentro da escola. Então, por isso que é importante a gente, em pedagogia, falar mais sobre isso. Muito bem. Como se deu a sua chegada, o seu ingresso no mundo da literatura infanto-juvenil? Esse universo do gênero infantil, seja através de produção, de ilustração, ou então outras produções audiovisuais, sempre, digamos que me atraíram, seja através, já que eu sou da geração 80, da geração anos 80 e 90, eu tive a possibilidade de ser uma criança com muito entretenimento, no caso audiovisual, a televisão, que oferecia desenhos, programas infantis, que trabalhava esse lúdico, esse mundo da imaginação. E não é à toa que até, eu acho que acredito que as pessoas que passam hoje de 35 anos, brincaram como criança mesmo, até seus 12, 13, 14 anos. E como eu fui uma criança feliz nesse sentido de ter essa possibilidade de materiais voltado para o público infantil, de sonhar com os desenhos, de sonhar com as brincadeiras, de ter esse acesso, então isso me possibilitou muito a parte criativa. Infelizmente não fui educado
para escrever desde criança, né? Uma educação que me incentivasse a isso. Na escola mesmo, a gente tinha muito acesso à literatura mais estrangeira, né? Aquelas literaturas de leite, aquelas literaturas clássicas, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida. Depois pegava um autor de algum livro paradidático que a escola adotava com a editora, que também às vezes era alguém bem distante da nossa realidade, mas nunca tinha projetos de leitura, tipo, para a gente ficar cara a cara com o escritor, com o autor, para poder a gente se sentir motivado e ver que realmente isso existe, não é fato, não é ilusão, como eu passo em várias escolas, e as crianças às vezes olham para mim e perguntam à professora: tia, ele é de verdade, ele existe mesmo, porque ainda é um mundo meio que distante desse universo. Então, foi a partir da pandemia, já há muitos anos, pós os 30 anos, pós muitos anos de sala de aula, pós várias formações, que eu decidi refletir e repaginar minha carreira artística. Comecei aos 12 anos, fazendo curso de teatro, logo numa cidade que não tem uma fomentação às artes cênicas. Migrei para as artes visuais aos 13, que foi onde eu comecei a desenvolver melhor habilidades de desenhos e de pintura de forma profissionalmente. Então, parti para esse campo de estudo das artes visuais, só que eu estava vivenciando na pandemia as limitações de não poder ter espaços para expor os meus trabalhos. Foi quando eu decidi ter esse insight para a escrita, né? Já que eu escrevia peças para as escolas que eu trabalhava, já tinha muita coisa guardada, e eu decidi publicar, porque também eu já achava, tinha aquele trauma de infância, e achava que quem só publicava livro poderia ser alguém muito grande, alguém que tivesse editora, e que um autor independente não pudesse ter projeção. E foi totalmente o contrário. Clarice Andorinha surgiu com um mês praticamente de lançado, já ganhou um prêmio a nível estadual, que foi o Maria Pimentel, pela Lei Aldir Blanc, não é? Como um livro relevante para a nossa região, e através das lives, que também foi um outro instrumento vindo da pandemia, que nos possibilitou uma comunicação mais direta, ela começou a viajar para outras instituições fora de Patos e fora também da Paraíba, até mesmo Distrito Federal, né, para dialogar sobre a questão da interpretação textual e de imagens. Isso, para mim, facilitou acreditar mais em mim enquanto um futuro escritor na época, né? Que eu ainda tinha essa insegurança. Até o segundo ou terceiro livro eu não aceitava essa identidade quando me chamavam de escritor. O escritor Júnior Misaki ainda me causava uma estranheza, e a pandemia me possibilitou essa abertura. E vocês observam que nós não estamos sozinhos, né? Aqui conosco está aquela que dá origem ao título do livro, e eu queria que você nos falasse exatamente sobre esta menina. Qual o enredo de Clarice e a Andorinha, esse poema, parte da literatura infanto-juvenil e que é exatamente base desse TCC? Bom, estamos vivenciando uma era que se há necessidade da gente falar sobre diversidade, principalmente diversidade familiar, não é? E enquanto pedagogo, vou falar enquanto pedagogo, né? A realidade em sala de aula, nas escolas, nas instituições, principalmente públicas e até mesmo privadas, a gente vê que os ambientes familiares, eles dialogam de outras formas e está cada vez mais presente dentro da nossa sociedade. E não tem como a gente barrar ou ditar, digamos, que receita, dizer, não, um ambiente familiar como antigamente, eu sou da época que a escola tinha uma disciplina que chamava Educação para o Lar, né? Parece até meio bizarro a gente do sexto ao nono ano estudar padrões de famílias dentro de uma disciplina escolar e posições de etiquetas refinadas que vai totalmente contra a cultura do universo da realidade que nós vivemos. Então, Clarice, ela traz essa realidade de uma menina comum. Há muitas meninas que também se incorporam como Clarice, filha de mãe solteira, criada num ambiente onde ela também traz a referência da imagem do avô, né, a imagem do avô e a ausência da presença paterna dentro do seu lar, e que ela acaba conhecendo uma andorinha que foi abandonada pelos pais numa noite de chuva, e ela vai ajudar essa andorinha a voltar para o seu ninho, já que é uma filhote. E a andorinha relata que é criada por duas andorinhas que ela resolve chamar de mãe
por essa questão do acolhimento. Por isso que nós temos nas ilustrações muito essa simbologia do ninho, né? O ninho que representa a afetividade, representa o lar, representa a união, o cuidado. E essas duas andorinhas que moram nesse ninho acolheram esse passarinho para que ele não pudesse morrer, né? Ou ficar lá abandonado ou ter outro destino. E ele ama muito, pelas palavras dele, essas duas mães. E as mães, elas demonstram durante a história esse cuidado, essa preocupação, esse amor, que é isso que família se configura hoje em dia, né? Família a gente pode definir, conceituar como um ambiente de cuidado, como um ambiente de amor, como um ambiente que lhe proporciona essa possibilidade de proteção e de segurança afetiva para que você possa direcionar outros caminhos quando você se torna um adulto, né? Até quando a gente é adulto, a gente precisa da família. A família sempre vai ser um símbolo a que a gente vai recorrer nos momentos de socorro, nos momentos de desespero. E de acolhimento também, de necessidade de acolhimento afetivo. E Clarice, ela de início tem esse choque, porque ela estranha. Nossa, duas andorinhas, duas mães, como assim? Isso existe? Né? Aí ele vai explicar a situação, a andorinha vai explicar a situação que foi abandonada pelos pais numa noite de chuva e que essas duas mães a cuidam dele com muito amor. Clarice conhece essas duas mães e ela começa a observar que realmente há um cuidado, né, de afetividade nessa ligação familiar, e ela relata também que a família dela não é uma família tradicionalmente considerada padrão, que ela é criada pela mãe, que obviamente é uma mãe que sai para trabalhar, então o pai, que é a imagem paterna aqui no caso o avô, né, que é o pai da mãe, é o que dá essa atenção dentro de casa a ela, que mostra essa afetividade, e ela percebe que também ela se configura num lar feliz, né, num lar de felicidade. E com isso ela entende o mundo do universo da andorinha, entende também o dela enquanto identidade, né? Identidade familiar, ela entende que aquilo ali que ela vive também é uma família, e com isso ela normaliza a situação, vê que realmente não há porquê julgarmos ou termos algum tipo de preconceito porque eu não moro com meu pai e com minha mãe. Né? Muitas crianças, aliás, muitos adultos já moraram com pais e mães que viviam num ambiente meio que conflituoso. Né? Então, por que eu vou julgar o meu colega que não mora com a mãe e com o pai, porque ele mora só com o pai, ele mora só com a mãe, ele mora com dois pais ou duas mães, ou mora com avô, com padrinho, com madrinha, né? Porque eu vou julgar, eu devo julgar e dizer que aquilo ali é errado e dizer que aquilo ali não é uma família, né? Então a gente precisa trazer isso mais para um ambiente, principalmente escolar, porque a gente vê muitas crianças que são cuidadas pelos avós, são cuidadas por madrinhas, por tias. Ontem mesmo eu estava numa escola que eu fiz esse diálogo. Perguntei, quem aqui mora com papai e mamãe? 40% das crianças relativamente levantaram a mão. Aí eu perguntei, quantas crianças relativamente moram aqui só com os avós? Acho que foi 50 e poucos % que levantaram. 2 ou 3 disseram que morava com madrinha, com primo, com tio, com irmão. Ou seja, a gente vai julgar? Não vai. Por isso que a gente também precisa quebrar alguns estereotipos dentro da própria educação, principalmente pública, que é a imagem marqueteira que muitas escolas particulares adotam para poder fazer o social entre as famílias, que são as festas tradicionais de Dia das Mães, Dia dos Pais, não é? No ambiente público a gente não vê isso. Dia das Mães, a maioria quem vai, pelos meus 19 anos como educador, que já passei por várias instituições em 2 estados, eu vejo a presença mais das avós. Dias dos Pais, são mínima a participação dos pais que a gente vê lá. E também a gente vê a configuração de muitos avós, né, nesse ambiente. Então, por que não discutir também o Dia da Família? Seria porque a educação começa com a família. Então, traz a família, não importa o padrão, não importa o formato, traz essa família para dentro da escola e não vamos ficar, digamos que,
dividindo subgêneros, né? Não, isso aqui é só mãe, isso daqui é só pai, como a gente tinha principalmente numa visão educacional lá dos anos 80, lá dos anos 90, eu acho que isso não cabe hoje em dia. E Clarice Andorinha já começa a trabalhar na criança essa conscientização de respeito, de normalização dessa situação, de configuração familiar, que ela existe, não tem por onde correr, e a gente não pode desprezar uma criança, porque isso pode gerar traumas, né? Porque, eu não tenho culpa que eu não moro com meu pai, eu não tenho culpa que eu não conheço a minha mãe e fui criado com minha tia. Aí eu vou endemonizar a criança, a história de vida dela por causa disso? Não, né? Isso não é pedagógico, né? E eu acho que a gente precisa trazer mais essas questões. Clarice, assim como tantas crianças, é o protótipo da curiosidade, da busca incessante por conhecimento, por saber, e um conhecimento que não se apega a estereótipos, que não é preconceituoso, mas que é respeitoso, livre, harmonioso, que é tudo que nós mais desejamos na educação e, sobretudo, na educação infantil, que é a base para tudo. Eu queria que você nos falasse, Mizaki, exatamente sobre isso. Como Clarice ajuda a compreensão, já desde a tenra infância, para as questões de diversidade, inclusive de gênero, que é o que o nosso trabalho de conclusão de curso foca. Eu acredito que a Clarice, ela já propõe, não é, enquanto a construção da sua própria imagem. É um personagem que, quando eu comecei a criar, claro, que a me inspirar em outras fontes já existentes do mundo dos quadrinhos. Eu pauto aqui a própria Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que é uma referência, né, primordial para mim enquanto ilustrador. Eu quis trazer essa referência imagética dela na construção da personagem. Então, é uma personagem que se configura numa menina negra, né? O cabelo foi muito discutido nessa questão de construção por muitas pessoas. Mas uma menina de cabelo roxo, isso aí pode causar uma confusão em algumas crianças. E eu falo agora como artista e como pesquisador em artes, né? E foi todo um estudo de cores para poder trazer para esse universo de construção, de palhetas, de ludicidade mesmo, né? E eu vejo que as crianças, elas gostam muito em saber que a Clarice tem uma personalidade de cabelo lilás. Elas conseguem diferenciar o lúdico do real. Elas sabem que o cabelo delas não são lilás, mas que elas veem na personagem uma construção que ela é do mundo lúdico. Ela separa a realidade do mundo lúdico. Pelo menos por onde eu passei com a obra, eu percebo isso no diálogo das crianças. E a Clarice, com essa necessidade de curiosidade, de querer saber da vida dos outros, foi aí que ela descobriu essa possibilidade de aceitação do seu ambiente familiar. No caso, as duas mães, que ela percebe que ela é convidada para um almoço especial. Então, ela já vê a educação das mães em agradar a menina que salvou, né, o seu filho. Então, ela começa a ver realmente que há um carinho, que há uma proteção, que há um cuidado ali, que há amor naquele ambiente. Muito bem, Mizaki. E nós chegamos a um ponto em que nós precisamos destacar a importância deste momento histórico, inédito, como dizíamos no início, de geralmente nós observarmos os trabalhos acadêmicos, científicos, que tem lá ao final de cada artigo ou de cada monografia, tem lá as referências bibliográficas que foram utilizadas, os grandes nomes, os pensadores, os pesquisadores de tal assunto. E neste nosso caso nós desejamos, através do nosso orientador, professor Dr. Everson Wagner de Lucena, que nós pudéssemos trazer a possibilidade da presença de uma das figuras de referência bibliográfica para o audiovisual, e é claro, não poderia ser diferente a não ser o autor do livro em análise neste artigo, nesta obra científica. Eu queria que você nos falasse como isso trará implicações
porque certamente abre possibilidades, abre fronteiras, inclusive para dar respostas a alguns que imaginam que tal temática não se aplica à educação infantil. E aqui nós estamos claramente com um trabalho científico dizendo é possível fazer uma análise da obra Clarice Andorinha, falar de diversidade de gênero sem perder aquilo que é essencial para a educação. Uma coisa que eu acho interessante, lancei essa obra em 2020, no final de 2020, como falei, no período de pandemia, né? Que a gente estava ainda no processo de quarentena. Então, quando eu lancei essa obra, também inspirada em vida de alunos que eu comecei a observar, principalmente lá na cidade de São João do Sabugi, no interior do Rio Grande do Norte, onde num dia de um desfile cívico, no 7 de setembro, a escola foi fazer o desfile e eu vi que tinha uma ala, né, uma categoria de representativa, que a gente estava falando sobre família, de uma turma de segundo ano, acredito que era primeiro ou era segundo ano, onde tinha uma menina que era criada por duas mulheres. E que cada criança estava levando um porta-retrato da representação da sua família. E eu vi que a professora, né, permitiu, com consentimento da família, que a criança, juntamente com os outros coleguinhas que levavam a foto do avô, da avó, ela levasse das duas mães, né? E isso eu achei inédito, enquanto educador, que eu não tinha visto ainda uma atitude dessa tão clara e tão óbvia, né, em relação à aceitação, e que essa criança não foi julgada, essa criança estava muito feliz e tinha muito orgulho de dizer que tinha duas mães. Então isso ficou na minha cabeça justamente para poder transcrever algo que pudesse vir a trabalhar essas questões, que também mostrasse desse universo de sexualidade e gênero. Eu sei que infelizmente vivemos no Brasil um período sombrio, onde até na nossa cidade mesmo, aqui na cidade de Patos, na Paraíba, leis foram criadas por parlamentares que permitia essa limitação de acesso, de se falar sobre diversidade e sobre gêneros dentro das escolas, né? Que isso é um retrocesso que foram criadas através de fake news, dizendo que determinados kits de sexualidades eram distribuídos nas escolas. E a gente sabe que isso foi um período de fake news, né? De fake news que, claro, que um educador ele é preparado, e o próprio MEC é uma instituição que ela tem essa triagem para saber que tipo de livro, que tipo de literatura, que tipo de ensinamento de competências e habilidades poderão ser inseridas dentro de um ambiente escolar. E que isso realmente, a prática, o coito, isso aí não é algo que nunca entraria dentro de uma escola, seja lá qualquer tipo de ambiente. Então, criou-se esse folclore, né, do preconceito, e que isso poderia destruir a cabeça das crianças. Por exemplo, Clarice Andorinha, ela mostra essa questão da criação das duas mães com o filho, né, com a Andorinha. Mas em momento algum ela não deixa a deduzir atos de coito, de libertinagem, que isso independente do padrão, se for não binário, homossexual, heterossexual, isso venha a trazer para dentro de um ambiente familiar. Que a gente sabe que existem casos e casos. Uma coisa que eu observo em muitas escolas particulares é trabalhar o tema diversidade dentro da educação infantil, e que na realidade é apenas uma música, é um momento com músicas religiosas direcionada a um único credo, mas que coloca o nome diversidade bem grande em letreiros, slides, em bolas de assopro, balões e tal, mas que não fala realmente do que é diversidade. Não é? Não faz isso. Porque quando a escola ela começa a construir essa denominação de dia de mães, dia de pais, né? O educador começa a julgar a criança desde cedo, né? Não, porque tem crianças que têm traumas familiares, que não conhecem seus pais biológicos, não conhecem só o seu pai biológico, só sua mãe biológica, porque é criado por um ou por outro, nessa configuração, ou por um avô, um tio. E tem educadores que ainda trazem isso. Não, mas você tem pai. Desenha aí o seu pai porque você tem pai. Desenha aí a sua mãe porque você tem uma mãe,
né? Você não é só criado pela, sabe, quer forçar aquele padrão de família, que isso pode gerar trauma, e isso não é pedagógico, né? Temos vários autores que trazem esse tipo de abordagem na pesquisa mesmo, né? E a Clarice Andorinha é uma obra que ela pode amenizar esse tipo de dor e também pode facilitar a compreensão desses diferentes padrões que se configuram no âmbito familiar, sem trazer essa perspectiva preconceituosa, essa perspectiva de destruição de alguma construção pedagógica, né? E temos não só o Júnior Missac, mas vários autores que já estão trabalhando isso. E as escolas, elas precisam aceitar esse tipo de literatura para poder a gente construir um mundo melhor, já que tanto fala em chão de escola, tanto fala em amar, né, os alunos e levar ele uma imagem que possa sair para a sociedade futuramente quando crescerem, com dignidade, com respeito ao próximo, né? Então a gente precisa realmente bater nessa tecla. E assim é uma centelha de provocação, de inquietação, de perturbação, não com o desejo de criar polêmica, mas com o desejo de fomentar sempre a boa discussão na educação, quer na educação infantil, básica, quer em qualquer etapa da educação, sempre estaremos preocupados com o respeito, com a dignidade, com a acolhida, com a diversidade, dando possibilidades de que cada um construa a sua própria verdade. E assim, cada um seguirá a sua vida do jeito que bem entender, do jeito que bem desejar. Por isso, Clarice Andorinha e esse TCC devam ser um farol que nos ajudará a apontar seguramente para um mundo mais justo, mais fraterno. É isso que nós desejamos. E eu espero que vocês tenham uma boa leitura do restante de nosso trabalho de TCC, que não só é esse videocast. E se você gostou da presença dessa referência bibliográfica em audiovisual, siga-o também nas redes sociais, compre, adquira as suas obras e assim você estará ajudando não somente a valorizar o escritor, mas a educação, a literatura infanto-juvenil e a diversidade.